iniciar os nossos estudos nesse domingo, queria antes de tudo dizer duas coisas sobre o estudo que eu proponho para nós hoje, né? Uma que é um versículo assim que eu sempre carreguei comigo, né? Esse texto é um texto que, assim, desde de conhecer um pouco mais a palavra de Deus, esse texto é um texto assim que eu posso dizer que talvez seja o meu favorito, né? O versículo que eu mais gosto, assim, que sempre eu recito para mim mesmo e que me fortalece, né? E que me faz lembrar daquilo que é a vida com Cristo e o Evangelho. E a segunda coisa é que justo nessa semana eu estava assim um pouco entristecido com... Acho que os professores padecem desse sentimento, né? Então, enquanto professor, eu entristecido com as diretrizes que tenho visto, né, na educação, nas instituições de ensino e tal. Mas o que nos fortalece, e aí por isso volto à tona esse versículo, né, é que nós fazemos tudo para Cristo, né, sejam quais forem as circunstâncias. Então, o texto de hoje eu peço que os irmãos abram em Filipenses 1, 20 e 21. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. E aí nesse ensejo a gente vai poder então refletir um pouco sobre como nós devemos agir diante de cada uma das circunstâncias, sobre quais são os reflexos do nosso proceder, né, como servos do Senhor, como sal da terra e luz do mundo que devemos ser diante das dificuldades, né, diante das situações adversas. Como nós vamos responder com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes diante dessas adversidades, né? Porque muitas vezes a gente se depara com situações de até injustiça. Só que nós temos que manter uma essência, manter uma linha, né? E refletir o bom perfume de Cristo em tudo, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da situação que nos prejudica, que a gente discorda, né? Então, eu gostaria de propor o estudo nessa manhã sobre essa perspectiva, né? Então, nós vamos falar, o tema talvez seria Vivendo para Cristo, tá? E aí o textuário diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, algumas traduções vão dizer envergonhado, antes, com toda a confiança, com ousadia, né? Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Algumas vão dizer ganho, né? E aí antes de começarmos a analisar especificamente o textual e os outros versículos que têm uma conotação, né, semelhante, eu gostaria de fazer uma contextualização da carta aos Filipenses, né? Nós já estudamos a carta aos Filipenses numa outra oportunidade, mas hoje talvez com uma abordagem mais direcionada para o estudo de hoje. Então o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. Nesse momento a gente teve a sua primeira prisão em Roma. E ele escreve a epístola aos Filipenses entre os anos 60 e 62. Essa primeira prisão ela durou em torno de 2 anos, né? Foi uma prisão domiciliar. Filipos era uma cidade muito importante no âmbito do Império Romano, porque era uma cidade localizada estrategicamente, né? Era a porta de entrada para a Europa dos cristãos, né? De quem vinha da Ásia naquela ocasião. Então ela tinha uma localização geográfica entre a Ásia e a Europa estratégica. Filipos acabou inscrito em 2016 como Patrimônio Mundial da Unesco, porque ela ficou reconhecida por construir um testemunho excepcional do início do estabelecimento do cristianismo na Europa. E porque foi a primeira cidade da Europa que recebeu a pregação de um missionário cristão. Então a entrada da Ásia para a Europa foi através de Filipos, né? Se a gente for lá para o livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 a 12, nós vamos ter esse registro bíblico, inclusive, né? Diz assim, Atos 16, versículos 6 a 12. Ora, eles passando para a Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. E indo a Mícia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite.
em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E permanecemos por vários dias nessa cidade. Então, o apóstolo Paulo, nessa ocasião, né, por orientação do Espírito Santo, foi para Filipos, que era uma cidade da província da Macedônia. Filipos ficava, então, situada no leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do mar Egeu, que é aquele mar interior, né, entre a Turquia e a Grécia ali. E essa cidade, ela recebeu o nome de Filipos por conta do seu conquistador, que era o rei Filipe II da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande. E esse território de Filipos abrange, né, modernamente, parte, né, da Grécia, parte da Turquia e até de um pedaço da Bulgária. Bom, após ter sido detido em Jerusalém, nós lemos agora em Atos 21. Atos 21, versículos 30. Versículos 30 ao 33, vamos ler. Nós vamos ler que o apóstolo Paulo ele acabou sendo levado para ser interrogado com açoites, né? Então aqui a gente vai entender um pouco o contexto da prisão, dessa primeira prisão do apóstolo Paulo. A cidade de Jerusalém estava alvoroçada, né? Diz assim, os versos 30 ao 33. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas, e eles, tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e imediatamente fecharam as portas. E enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte, que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o tomou e o mandou atar com 2 correntes e lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E nesse contexto, então, eles entenderam que Paulo era um cidadão romano e desistiram, né, de açoitá-lo, tá? E aí ele apelou para ser julgado em Roma, o que está registrado em Atos 25:10. Vai dizer assim: então Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Então Paulo foi levado a Roma e foi mantido em prisão domiciliar por 2 anos. E o registro dessa prisão domiciliar, né, dessa situação, está em Atos 28. Se nós formos para o versículo 16 de Atos 28, 16 e 30, vamos ler. Então diz lá: e quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com um soldado que o guardava. Então ele ficava em prisão domiciliar e um soldado, né, de guarda no lugar onde ele morava. E aí no versículo 30 diz: e Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam. Então durante esse período, o apóstolo Paulo ficou ali, né, preso domiciliarmente em Roma e pregando o evangelho com toda a intrepidez, sem nenhum impedimento, né, salvo o seu deslocamento. Ele ficou ensinando as coisas do Senhor. No verso 31 diz assim, ó: então ele ficou lá pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança e sem nenhum homem o proibindo, diz em Atos 28:31. E durante esse período de prisão domiciliar em Roma, o apóstolo Paulo escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E a carta aos Filipenses, ela é conhecida, né, como a carta da alegria. É uma carta maravilhosa, assim. E a gente vai entender que o apóstolo Paulo, mesmo preso, né, mesmo passando por esse cenário todo de ter sido açoitado, de ser conduzido para ser julgado, ele escreve uma carta, né, conhecida como a carta da alegria, né? Ele vai conforme a direção do Espírito Santo. Então, sejam quais forem as circunstâncias que muitas vezes a gente está acometido, né, a exemplo do que fez o apóstolo Paulo, né, a gente tem que fazer as coisas para Cristo,
que agir conforme a vontade de Deus, que fazer o melhor, né, em toda circunstância. O apóstolo Paulo vai dizer assim que da carta aos Filipenses que tudo o que lhe aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho, né? Ele escreveu metade do Novo Testamento e ele demonstra a manutenção de uma convicção e de uma certeza de que todas essas coisas contribuíram, né, para o progresso do Evangelho e são providência divina, tá? Ele demonstra profunda gratidão também com a cooperação dos irmãos de Filipos, porque apesar de ser uma igreja não abastada de recursos financeiros, eles sempre foram muito generosos com a acolhida do apóstolo Paulo, sempre demonstraram muita solidariedade com ele. Se a gente for lá para Filipenses novamente, no capítulo 1, nós vamos perceber um pouco isso, tá? Em Filipenses capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim, o apóstolo Paulo escreve: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre, em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, a primeira igreja da Europa, né, a primeira igreja colocada por um missionário de Deus na Europa, gera, né, esses bons frutos e é a porta de entrada para o Evangelho. Então o apóstolo Paulo se considera em todo o tempo prisioneiro de Cristo, não de César, né? Vai agindo, demonstrando a sua atitude, o seu proceder sem murmurar, seguindo com a certeza de que Deus sempre esteve, né, no controle da sua agenda, dos seus dias, dos seus passos, né? E essa declaração do texto objeto de estudo de hoje, do texto áureo, de que viver é Cristo, ela nos remete a refletir sobre 3 pontos, 3 perspectivas. Uma delas é o lugar de importância que Cristo deve ocupar em cada um de nós, né? E a gente vai estudar um pouco sobre isso no Evangelho, né? Vamos entender que todo o Evangelho, de que toda a obra de Deus tem uma centralidade, e essa centralidade está na pessoa de Cristo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento convergem para a pessoa de Cristo. O segundo ponto é que desse entendimento, dessa compreensão, nós vamos ter algumas consequências, alguns resultados que devem nos levar a agir de uma determinada maneira, né, que devem nos levar a um lugar de atitude de autonegação, né, de renúncia diária. Então, entendendo que viver é Cristo, que Cristo é o centro do Evangelho, é o centro da vontade de Deus, a centralidade de toda a obra de Deus está na pessoa de Cristo, e que nós devemos viver nessa perspectiva, nós temos que agir de um modo diferente, né? Auto-negando-se, renunciando às coisas do mundo. E, finalmente, a partir dessas 2 perspectivas, nós vamos entender como isso vai afetar, né, as nossas ações, os nossos comportamentos, né, quais são as consequências disso nos nossos atos cotidianos. Então é um olhar cuidadoso para o nosso proceder diário que proponho aqui, né, para a gente refletir as nossas reações, as nossas consequências e a nossa responsabilidade de entender como esse nosso comportamento reflete também na difusão do Evangelho. Porque se nós somos diferentes, nós vivemos sob uma perspectiva diferente, né, como as pessoas que estão no nosso entorno vão olhar para isso, né? Então uma composição de obediência, de sujeição e de fé. Então, dentro dessa perspectiva, voltamos para Filipenses 1, 20 e 21, né, para entender um pouco da centralidade de Cristo no Evangelho e na obra de Deus de um modo geral. E para entender melhor o lugar que Cristo deve ocupar, né, o nível de importância, nós vamos passar a analisar alguns textos da Bíblia que têm relação, né, algumas disposições bíblicas, sobretudo no âmbito das epístolas paulinas e dos evangelhos, destacando essa centralidade de Cristo. Eu convido os irmãos a abrir no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, por favor. O
O próprio Senhor vai declarar aqui aos judeus, né, que eles examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Diz assim: examinai as Escrituras porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então as próprias Escrituras dão testemunho, né? Há uma convergência bíblica sobre a pessoa e a obra de Cristo, centralizando nele essa condição de importância, tá? Então, é por isso que Jesus vai destacar isso. Não importa se nós estamos a olhar para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento, tudo isso projeta-se, né, na pessoa e na obra de Cristo. Se a gente vai para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, agora capítulo 1, capítulo 1, versículos... Deixa eu ver aqui que eu marquei 9. Vamos ler de 3 a 10, por favor. Algum irmão pode ler comigo, por favor? Efésios 1, versículos 3 a 10. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu infinitamente o amado. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. E ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, e fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, muito obrigado, irmão, que o mistério da vontade de Deus, né, o segredo da vontade de Deus, ele foi revelado, significando que aquilo que Deus manteve oculto no Novo Testamento, como em segredo, como algo simbólico, é revelado a partir da vinda de Cristo no Novo Testamento. E quando Deus revela esse propósito da sua vontade, ele deixa também clara a intenção de fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Esse é o propósito de Deus falando, né, da centralidade de Cristo. Se a gente vai agora para Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20, nós vamos entender que além de apontar, né, o papel e a participação de Cristo na criação de todas as coisas, a palavra vai destacar também a primazia de Cristo, a preeminência. Então, Colossenses 1, versículos de 15 a 20, nós vamos ler assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então,
além de apontar o papel e a participação de Cristo na criação de todas as coisas, né, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses vai destacar também a preeminência de Cristo em tudo, a primazia de Cristo, né? E essa declaração de que Cristo ele não é apenas a imagem do Deus invisível, né? Cristo é a imagem do Deus invisível, de que ele é o primogênito de toda a criação, que ele é antes de tudo, que tudo foi criado por ele, e que por meio dele e para ele, com todas essas afirmações, o apóstolo Paulo ele vai concluir que ele tem a primazia em tudo. Tá? Então Cristo tem a primazia em tudo. Acho que fica claro, né, a centralidade, a convergência do evangelho toda, né, na pessoa de Cristo. E para a gente já ir finalizando essa primeira abordagem inicial, a gente vai para Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Se algum irmão puder ler, por favor. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então vejam, né? Aqui há um outro destaque, porque Cristo ele manifesta para além da imagem de Deus, do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus. Então, na carta aos Hebreus, nós vamos ler que antigamente Deus falou, né, fazendo referência ao Antigo Testamento, né, e ao fazer referência a nesses últimos dias pelo Filho, né, a carta aos Hebreus faz referência à nova aliança, ao Novo Testamento, mostrando que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a gente tem essa convergência. Então, todos esses textos nós vemos a menção à criação. Mas além de tudo isso, nós temos que a palavra de Deus vai destacar o Criador, né? Que o Criador de todas essas coisas, ele abre mão da sua posição de Deus, ele deixa, né, a sua posição de Deus e torna-se semelhante a cada um de nós para viver e para cumprir o propósito da redenção, o plano da redenção. E aí a gente volta para Filipenses para seguir o nosso estudo lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. E aí o apóstolo Paulo, ele, além de retratar a grandeza de Deus, né, e do seu sacrifício, ele vai apresentar um pouco da consequência, né, daquilo que seguiu essa decisão e é esse posicionamento de Deus, de encarnar, de se tornar homem, de cumprir o plano de salvação que Deus tinha. Tá? Então ele vai retratar essa exaltação promovida por Deus Pai com relação a Jesus Cristo. Que haja em vós, diz no verso 5, capítulo 2, 5 de Filipenses, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra. Então aqui nós lemos, e aí finalmente ele diz, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a partir dessas declarações das cartas paulinas, né, a gente percebe quão significativo é o lugar de centralidade, a importância de Jesus Cristo no plano e no propósito de Deus para toda a humanidade. E Deus que fez
em homem, né, se fez homem, se tornou semelhante a nós na sua própria vida, para nos salvar, nele também convergem todas as coisas. Ele é o reflexo da imagem e a exata expressão do Deus invisível, né, do resplendor da sua glória. Então todas essas declarações elas vão nos orientar para uma correta compreensão daquilo que o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses 1:21, né, de que ele considera tudo como perda, né, de tudo que ele considerava como algo de valor antes de conhecer a Cristo, ele ressignifica a sua compreensão das coisas deste mundo, da vida, né, ele dá outro valor às coisas da vida depois de conhecer a magnitude, a preeminência, a sublimidade de Cristo, do conhecimento de Cristo. Então ele vai dizer, em Filipenses mesmo, ele segue explicando, se a gente for para o capítulo 3, versos 7 e 8, ele vai explicar que considera tudo como perda por causa da sublimidade de Jesus Cristo, meu Senhor, né? Ele diz assim, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, né, como lucro, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, diz a minha tradução aqui. Algumas vão dizer como perda, como lixo, né, para que possa ganhar a Cristo. Então ele completa que por causa de Cristo ele perdeu todas as coisas e considera tudo como perda. O apóstolo percebeu que os seus valores, que a importância que ele atribuía às coisas deste mundo, sejam elas materiais, até mesmo espirituais, né, da perspectiva anterior à conversão do apóstolo Paulo, sejam elas relacionais, se a gente trouxesse isso para os dias atuais, né, elas foram ressignificadas por causa de um fator decisivo na vida do apóstolo Paulo, que é o conhecimento de Cristo. Algumas traduções vão dizer que é a sublimidade do conhecimento de Cristo, né? Sublime é aquilo que é excelente, é aquilo que está acima de todas as coisas, tá? Paulo quer dizer então que esse conhecimento da grandeza de Cristo fez ele entender que Cristo está sobre todas as coisas, sobre tudo. E nós, do mesmo modo, devemos entender esse lugar de importância que tem Cristo em nossas vidas, a fim de que, diante de todas as outras coisas, diante de todos os outros acontecimentos da nossa vida, a gente dê a devida importância, né? Porque tudo isso passa a não ter o mesmo valor. Muitas vezes a gente dá importância exagerada para outras coisas. A gente perde o sono, né? Fica triste, se aborrece. Mas depois da nossa conversão, depois de viver em Cristo, depois de conhecer a Cristo, nós temos um novo referencial, que é muito mais importante do que tudo que um dia nós conhecemos, é Jesus Cristo. Se a gente abre agora para Filipenses 3 e vamos até os versos 13 e 14, esses versos foram objetos de estudo de uma outra oportunidade que nós estudamos a carta aos Filipenses, tá? Mas a gente volta a eles aqui, não tem como, né? O apóstolo vai afirmar que ele não chegou onde gostaria. Eu queria que nós lêssemos sob uma outra perspectiva hoje. O apóstolo diz assim que ele não chegou onde ele gostaria de chegar, na sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas que, por outro lado, ele não está onde ele estava quando ele conheceu a Cristo. Então, ele avançou, né? E nós temos que ter essa perspectiva. Diz assim, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então se o apóstolo Paulo diz isso, né? Ele diz que não chegou aonde ele queria chegar. Ele já deixou tudo para trás, está deixando tudo para trás, mas ele está seguindo rumo à soberana vocação, né? Rumo ao seu Senhor, conhecendo mais de Cristo, aproximando-se mais da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas, por outro lado, ele diz que ele deixou para trás e já está prosseguindo para o alvo. Então a gente não está, né, certamente, onde a gente deveria estar, onde a gente gostaria de estar. Mas nós temos que seguir progredindo dia após dia
né, a caminho do nosso alvo, tá? E cada vez mais estar mais perto do nosso Senhor e mais distante de onde nós estávamos quando a gente começa essa caminhada com Cristo. Porque com Cristo nada mais importa. Nós precisamos entender, então, que mesmo depois da nossa conversão, mesmo depois daquela descoberta inicial que a gente tem, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente tem, né, um início, né, de uma virada de perspectiva, mas nós temos que seguir numa progressiva caminhada de crescimento espiritual, de crescimento no conhecimento de quem é o Senhor. E quanto mais nós vamos crescendo no entendimento de quem Ele é e da importância que Ele tem como verdade prática nas nossas vidas, essa compreensão ela vai definindo profundamente os nossos dias, os nossos passos, as nossas escolhas, as nossas vidas. E quando nós vamos alcançando essa compreensão de que Cristo é o nosso bem maior, o nosso maior valor, onde absolutamente nada mais vai poder concorrer com Ele em nossas vidas, né? Sobre quem Ele é, sobre qual é o lugar que Ele tem e qual é a sua importância em nossas vidas, nós vamos mudando então de perspectiva, vamos nos aproximando cada vez mais. Lá no Evangelho de João, convido os irmãos a abrir lá para João 16, versículos 13 a 15. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse lugar de entendimento, de amadurecimento, de quem é de fato a pessoa de Cristo. Diz em João 16, versículos 13 a 15. Diz assim: no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouvir, isso Ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, portanto eu vos digo que Ele tomará do que é meu, e vô-lo mostrará. Então o apóstolo Paulo, o Evangelho de João, vai demonstrar para a gente, vai dizer para a gente que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai nos levar a esse lugar de entendimento, de amadurecimento, vai revelar para a gente quem é de fato a pessoa de Cristo. É através do Espírito, do Consolador, que nós vamos avançando no crescimento do nosso Senhor. E no mesmo sentido, a gente volta para Colossenses, capítulo 2, verso 3, onde vai dizer assim que em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Algumas traduções vão dizer da ciência, né? Então em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque há uma jornada de descobertas que eu e que você precisamos trilhar no conhecimento de Cristo. E quanto mais nós estivermos comprometidos, quanto mais nós compreendermos esse lugar de importância e de sublimidade, maior será o impacto da presença e do agir de Deus em nossas vidas. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre esse impacto, né, sobre as consequências da compreensão da sublimidade de Deus em nossas vidas. Porque quando a gente compreende o lugar de importância de Cristo, o nosso comportamento ele deve passar a exteriorizar essa compreensão. Ele deve passar, né, a pressupor renúncias, a pressupor que nós passemos a dizer não para algumas coisas que nós dizíamos sim no momento anterior. Né, a um comportamento de autonegação. A nossa responsabilidade com a nossa conduta, com relação também, né, a exteriorizar a vontade de Cristo. Os cristãos são os cristinhos, que andavam conforme Cristo andava. E aí no Evangelho de Lucas, capítulo 14, aqui a gente tem uma orientação do nosso Senhor sobre isso, sobre qual é o padrão do seu discípulo, né? Jesus vai nos dizer assim que existe um padrão de exigência para ser discípulo dele, né? E a gente vai perceber que não tem um meio termo. Então Lucas 14, versos 26, vamos ler aqui comigo, 26 e 27.
Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui a gente não tem um discípulo mais ou menos discípulo, ou é discípulo ou não é discípulo. E para ser discípulo de Jesus, para seguir a Cristo, a gente tem que seguir esse padrão que ele nos orienta. Né? É interessante essa expressão tomar a sua cruz, né? Porque a expressão tomar a cruz, ela nos remete ao momento da crucificação. Porque Jesus, depois de padecer uma intensa tortura, não tinha forças para carregar a sua cruz. Então ele precisou ser ajudado. E ele vai carregando a sua cruz, né, caminhando com a cruz, num ato de exposição pública, como se dissesse para todos, e assim acontecia com os que eram crucificados, né? Essa é a minha última caminhada, eu fui sentenciado com o fim, com o término da vida nesse mundo. E é isso que acontece com a gente, né? O término da nossa vida nesse mundo. É isso que deve acontecer com quem é discípulo de Jesus. A gente renuncia às coisas deste mundo. A gente nega as coisas deste mundo. É uma pena de morte. Então, quando Jesus fala tomar a sua cruz, ele está fazendo essa disposição de que nós devemos renunciar à vida nesse mundo, né? Viver nesse lugar de negação. Se a gente vai para o verso 33, aqui em Lucas 14 mesmo, nós lemos: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, ao reconhecer a sublimidade, a centralidade de Cristo em nossas vidas, todas as coisas perdem importância e valor. E essa exigência de reconhecer Jesus como soberano não é uma necessidade que ele tem, né? Em Atos 17, 24, a gente vai ver que Deus não precisa de nada. Ele é que dá vida a todas as coisas. Mas é uma necessidade nossa, porque é isso que estabelece ordem no mundo, nas nossas vidas. Esse é o grande problema da humanidade desde o Jardim do Éden, né? Que ao invés do homem se sujeitar ao governo de Deus, ele começa a fazer a sua própria vontade. Ele começa a fazer as suas escolhas do seu próprio caminho, né? Fazer aquilo que ele quer, não aquilo que deve ser feito. Então, toda a desordem que a gente vê no mundo é consequência dessa rebelião do homem para com a vontade de Deus. E a proposta de solução de Deus para nós, ela pressupõe duas etapas. A nossa aceitação de Cristo como nosso Salvador, a gente crê, né, que Ele veio, morreu por nós e ressurgiu. E tudo isso para nos perdoar da nossa rebelião, dos nossos pecados. Mas também uma segunda etapa de sujeição. Então Deus envia o seu Filho ao mundo para nos proporcionar o perdão, a remissão dos pecados, e agora nós devemos nos sujeitar ao seu senhorio em obediência. E aí, se a gente vai lá para Romanos 10, 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz que devemos confessar a Cristo. Alguém pode ler, por favor, Romanos 10, 9? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Obrigado, irmão. E aqui a gente vai ler então que a Bíblia, ela diz que a gente tem que confessar Cristo não só como Salvador, mas como Senhor. E confessar como... É lógico que ele é Salvador, não estou querendo dizer isso, né? Mas além disso, como Senhor. Confessar Cristo como Senhor é um ato de obediência, é um ato de submissão, né? O objeto da confissão é também o senhorio de Cristo. Então, o que nos leva a esse lugar de salvação não é apenas crer no que Cristo fez, como ato da crucificação e ressurreição, mas ele fez para restaurar aquilo que que se perdeu ao longo da história da humanidade, que é justamente a sujeição e a submissão do homem.
E aí, quando nós entendemos isso, o resultado deve se exteriorizar em nossas vidas, né? Numa atitude de obediência diária. Se a gente vai para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e aqui nós estamos no capítulo 2 de Gálatas, Gálatas 2, versos 19 e 20. Se algum irmão puder ler, por favor. A gente vai ver que o apóstolo Paulo ele expressa um entendimento claro de que a obra de Cristo na cruz e a própria vida de Cristo nos leva a um posicionamento. Então, algum irmão pode ler, por favor, Gálatas 2, 19 e 20? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Muito obrigado, irmão. Então nós temos esse posicionamento claro, né, indicando o propósito indeclinável de viver para Deus, de viver para Cristo. E para dizer que para mim o viver é Cristo, eu preciso me anular, né, renunciar às coisas desse mundo, deixar de viver segundo o meu próprio desejo, segundo a minha própria vontade. E permitir, então, a partir dessa anulação do nosso eu, do meu eu, né, que Cristo se revele e se manifeste através de nossas vidas. E somente a partir desse entendimento é que nós podemos viver de forma prática em relação a essa determinação, em relação a Cristo. E aí se a gente vai lá para Gálatas 6,14, nós vamos dizer assim, porém, de maneira alguma eu devo me gloriar. É o apóstolo Paulo no verso 14. Exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o apóstolo Paulo ele vai destacar a importância desse impacto na nossa maneira de viver. Né? Ele diz, longe de mim me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual está crucificado, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então ele está dizendo que aquela cruz não era apenas para Jesus. Ela representa que Cristo fez tudo isso no nosso lugar. Fez tudo isso por nós, deixando para nós uma mensagem, né? Nós escapamos de ter que pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mas o impacto da cruz precisa produzir em cada um de nós uma mudança de valores, uma mudança de atitude. Por isso Paulo diz que essa mensagem, que essa mesma cruz que Cristo foi sentenciado, ela também sentenciou o mundo. E o mundo está morto para mim e para você. O mundo tem que estar morto para cada um de nós. Né? Ele não tem mais valor, mais importância. Só Cristo importa, diz o apóstolo, né? Porque eu morri para o mundo, não tenho mais qualquer envolvimento com o mundo. E o nosso exemplo, né, o nosso maior padrão é o próprio Jesus. Eu vou acelerar para a gente concluir, tá? Estamos quase lá. E eu vos dei, diz assim em João 13,15, eu vos dei exemplo, Jesus falando, né? Para que, como eu fiz, façais vós também. Isso porque Cristo não exige de nós algo que primeiro ele não tenha feito. Ele nos dá o exemplo. E aí a gente volta para Filipenses no capítulo 2, verso 5, e nós lemos novamente que, tendo em vós o mesmo sentimento, né, o apóstolo Paulo, o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. Nós estamos sendo chamados, então, irmãos, a reproduzir, em primeiro lugar, aquilo que ele praticou. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 23, nós temos um grande direcionamento, também nesse mesmo sentido de exemplo de Cristo, mostrando-nos que o que é viver para Cristo, como que é morrer para o mundo, como que é viver em função de Deus o Pai. E diz assim, em 1 Pedro 2, 23, pois ele, né, Jesus, quando insultado, não revidou com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, esperando em Deus, né? Jesus não era reativo ao comportamento das pessoas, né? Não é porque alguém maltratou Jesus
que eu, ou que você, ou que ele poderia retribuir ou maltratar da mesma maneira. Não importa o que as pessoas vão pensar de nós. Né? Quer nós vivamos, né, para nós mesmos ou não, vivamos para nós mesmos ou não, nós estamos errados. Né? Temos que viver para Cristo. Importa para nós, então, agradar a Deus, a quem nós servimos, a quem devemos honrar com nossos comportamentos e atitudes. E se há uma injustiça, né, como a gente lê em 1 Pedro capítulo 2, 23, Deus resolverá com justiça. E finalmente, conforme nos ensina a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. É isso, irmãos. Passo a palavra à irmã Larice para seguir com a condução e encerramento da escola bíblica. Os irmãos acharão que eu fiz reunião com ele.